tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante no mundo das vendas, que é o spin selling. O que é spin selling? Resumidamente, o spin selling é um método muito eficaz utilizado na prospecção de clientes. Apesar dele ter sido criado ainda em 1988 por Neil Rackham, o método tem alguns passos ou caminhos a serem seguidos que são muito importantes e trazem muitos benefícios na questão da prospecção de clientes. Além de tudo, mesmo com todo esse tempo já de criação, ainda é um tema muito atual e não deve ser deixado de lado na hora de você prospectar. A prospecção é uma arma muito poderosa quando o assunto é vendas. Ela abre muitas oportunidades de forma mais assertiva, beneficiando os times de vendas, as equipes de vendas, os gestores de vendas, todo um time que envolve a área comercial de um negócio. Por quê? Porque ela consegue permitir uma coleta de dados mais assertiva. Então, vamos entender um pouquinho mais quais são os passos do método do spin selling que a gente tem para compartilhar com vocês. O primeiro passo é o S de situação. Entender a situação no qual o teu prospect está. É conectar-se com ele também de modo em que seja possível você coletar dados suficientes para entender as dores, as necessidades do teu cliente. O outro item é o P de problema, é onde as dores que possivelmente o cliente já começou a compartilhar, a relatar para você na etapa anterior, podem ser mais bem detalhadas. É a grande oportunidade que o vendedor tem de ouvir o cliente, de criar uma conexão com ele, de se aproximar do cliente ainda mais, a ponto de tornar essa conversa muito mais interessante, mais leve. O terceiro item é o item de implicação. Ajude o cliente a enxergar os impactos negativos dos problemas, das dores que ele mesmo relatou, que você ajudou ele a identificar. Por exemplo, um cliente que tem uma base de dados armazenados em seus servidores, ou uma base de arquivos, planilhas, documentos, ferramentas digitais, enfim. E, por exemplo, esse cliente hoje, ele não tem um sistema de backup. O que acontece numa situação, por exemplo, onde esse cliente ele vai ter um processo de perda de dados, onde, por exemplo, um equipamento, um servidor, um local de armazenamento de dados sofre um dano, considerando, por exemplo, que esse cliente não trabalhe com dados em nuvem. E ainda assim, ele não está isento de problemas. Mas isso é um outro tema voltado mais à questão da tecnologia. Acontece que, por exemplo, se você entende que ele tem essa dor de não ter um sistema de backup em sua empresa, é uma grande oportunidade de você identificar com ele o problema. A implicação é você ajudar o cliente a entender qual é o custo, por exemplo, ou qual é o prejuízo que ele tem com dezenas de horas inoperante em sua empresa. Ou se o cliente sabe quais os prejuízos que ele pode ter com uma perda de um banco de dados, ou com o sequestro de dados, por exemplo, que no mundo digital é um tema muito em ascensão. A gente tem casos praticamente diários na mídia falando a respeito disso. As responsabilidades que ele tem sobre os dados desse negócio, para que ele possa continuar o seu trabalho, o seu faturamento, as suas vendas, os seus negócios, o objetivo pelo qual ele constituiu esse negócio. Enfim, ele precisa entender a gravidade dessa situação. E o quarto passo, o N, de necessidade, é um momento onde um vendedor ele tem uma grande oportunidade de mostrar para o seu prospect ou para o seu cliente, por exemplo, se esse prospect já é um cliente, qual é a importância do produto, do serviço que ele tem como solução em relação ao problema identificado. Então, a gente tem aí um grande momento. Saber utilizar desse momento, desses passos, é fundamental para gerar um bom prospecto. É uma oportunidade única, onde um vendedor que está bem preparado, um vendedor que conhece muito bem as suas ofertas, um vendedor que pode sim estar contribuindo para ajudar o seu cliente nas suas dificuldades, ele tem um momento onde ele consegue iniciar ou até mesmo fortalecer
junto ao seu cliente ou prospect, um relacionamento comercial mais duradouro de oferta de soluções. Se eu pudesse ainda assim resumir o método, seria mais ou menos desta forma. Faça as perguntas certas para que o cliente sozinho perceba que ele tem um problema e que você pode ajudá-lo com uma solução. Esse seria um resumo muito completo e ao mesmo tempo simples do método Spin Selling. Então, entender métodos como esse é uma ferramenta fundamental do conhecimento de etapas do processo de vendas. Isso mostra para o mercado quem são as pessoas mais qualificadas para a área comercial hoje. Voltando àquele tema inicial de um vídeo gravado anteriormente, se um vendedor já nasce vendedor ou não, tem muito mais a ver com a preparação, com a qualificação, com as técnicas empregadas, do que com aquilo que veio com ele do seu DNA. Obviamente, comunicação, habilidades, muitas pessoas têm alguns itens que se desenvolvem mais, mas todo mundo pode ser um bom vendedor desde que saiba aplicar os métodos e as técnicas corretas de forma natural, obviamente. E assim ainda poder colher os bons frutos e resultados destas prospecções e o fechamento de vendas, obviamente, que é o objetivo maior de todo esse processo. Eu espero sim que vocês tenham sinceramente gostado muito do conteúdo que eu trouxe hoje para vocês. Se vocês puderem comentar, compartilhem com seus colegas, com seus amigos que trabalham na área comercial ou quem deseja trabalhar na área comercial, eu ficaria muito feliz. Muito obrigado e até uma próxima.